muito como jogador. Recebi um presente, porque quando Deus quer nos dar um presente, ele embrulha um papel chamado problema. O primeiro presente que eu recebi foi um suicídio do meu pai. O segundo presente foi um câncer. O terceiro presente foram as dificuldades que eu fui encontrando no meio dessa pobreza. E foi ali a grande sacada de quando eu comecei a descobrir a intensidade desse presente, eu entendi exatamente que aquelas dores estavam me despertando para encontrar o que eu vim fazer neste mundo. Ninguém encontra o propósito ou o que veio fazer no mundo dormindo. Ninguém encontra o propósito descansando. Ninguém encontra o propósito na igreja. Ninguém encontra o propósito assistindo sessão da tarde. A gente encontra o propósito passando, aspirando, desenvolvendo e aprendendo, e nós nos tornando pessoas melhores. Então foi através de todo esse processo, câncer, suicídio, dificuldades da infância, todos os processos que eu fui despertando a minha mente. E fui, então, encontrando formas diferentes de servir. Eu servi como jogador, eu servi em outras etapas, em outros momentos. E agora eu entendo que existe um público maior. É esse público que eu estou afinando a minha conversa, a minha fala, a ponto de merecer, ao ponto de fazer sentido estar sentado na mesa com esse público. Então, nós chamamos isso na física quântica de frequência. Então, eu estou trabalhando na minha frequência. Então, desde 2019, que a gente, naquela reunião que eu tive com você e suas irmãs, em 2019, eu me lembro exatamente desse momento. Eu te convidei para uma reunião familiar, né? Isso. Porque eu tinha feito o SV e aquele negócio me impactou muito, muito fortemente. E eu tive um momento só eu e você. Isso, uma sessão. Uma sessão de atendimento lá, de um coach, né? E você me deu essa abertura. E eu realmente, eu tinha me esquecido disso. Legal. Então... Reuni a família toda e aí o Paulo foi lá e a gente teve uma conversa. Isso. E aí quando você voltou agora, né, no ano de 2025, então, e quando você ouviu pela segunda vez o chamado, né? E eu me lembro que você veio falar comigo, eu falei, olha, eu estou afinando um instrumento novamente. Então, eu acredito que esse instrumento, ele sempre tem que ser afinado. Todo pastor tem que estar afinando o instrumento. Todo padre tem que estar afinando o instrumento. Todo médium tem que estar afinando o instrumento. Todo ser espiritual, todo ser humano tem que estar afinando. Marido, todas todos as nós, pessoas têm que estar. Porque se não está... já é duvidoso quem não está afinando o instrumento, né? O apóstolo Paulo, quando diz renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir, então essa renovação, ela é muito importante. Então eu venho renovando, buscando adaptar. Então escrevi sexto livro agora, tô indo pro sexto livro agora, então renovando, sempre buscando uma nova forma de servir, né? É interessante porque quando você escreve um livro, se você lê ele de novo, você já vai criticar o que você escreveu. Eu sei exatamente Se o Edmar agora acabou de lançar o livro dele, se ele ler de novo, já não vai ser o mesmo. Eu já queria colocar outras coisas que ficaram faltando. Opa! Corrigir, melhorar. É pensar em escrever numa série logo. Igual o sábio que diz, né? Você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Sim. Porque depois já não é o mesmo rio mais. Você entra no rio uma vez, que a água já foi embora. Quando você entrar de novo, é outro rio. É verdade. Tem outra água, outro momento. Então, é exatamente isso que nós precisamos entender, né? Isso que nós vivemos, isso que nós entendemos agora. Então, ao longo desses 20 anos, eu venho fazendo isso, despertando, ajudando pessoas que sejam na área pessoal se encontrarem, encontrar o seu propósito, o seu motivo de vida, o que veio fazer aqui, como ressignificar suas dores, como essas pessoas não conseguem enxergar, como elas olham por um ponto. Estava exatamente nesse momento fazendo um trabalho de ressignificação antes de vir aqui, e uma pessoa olhando por um ângulo que fazia ela sofrer demais olhando por esse ângulo. Minha irmã, eu perdi recentemente a minha mãe, antes de ontem fez 4 meses que nós perdemos minha mãe, e ela está sofrendo demais por isso.
E quando eu fui em Araguaiana, na chácara, que era da minha mãe, eu estava ajudando ela, então, a olhar por um outro ângulo. Eu almocei com a minha irmã hoje, eu estive com ela e mostrando para ela o ângulo que ela não olhava. Porque ela estava numa revolta profunda, porque assim que minha mãe morreu, todos os meus filhos me abandonaram. Falei, irmã, até quando você quer olhar por esse ângulo? Ela, por onde eu devo olhar então? Ok, olha por esse ângulo, olha por aqui, me responde. Como que você vê por esse ângulo? Como que você olha por esse ângulo? Então ali ela conseguiu entender que nós, que é o que o Santos Porrinho colocou para nós em uma frase, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Se os seus filhos hoje não estão com você, olha o que você cativou. Porque hoje você reflete essa imagem. Então, é essa ressignificação que eu ajudo as pessoas a enxergarem. Como ressignificar a morte? Como que é ressignificar a traição? Como ressignificar as perdas? Como ressignificar isso? Então, uma vida ressignificada é uma vida mais inteligente, porque você foca na emoção que você precisa construir e não na emoção que te faz sofrer. Esse é o trabalho que eu tenho feito durante esse tempo. Paulo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre uma coisa que você falou nesse último SV que eu tive participando, junto com o pastor Edmar, que você disse que a morte do seu pai foi uma oferta dele para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Então aquilo para mim, viu, pastor, foi assim, do evento todo, aquela frase me deu um entendimento, uma revelação interessante, porque normalmente a pessoa condenaria, né, o pai, poxa, sim, foi um fraco, né, se matou lá, enfim, tinha a sua história lá, mas podia ter revertido isso de uma forma positiva, né, e ele não conseguiu, mas o Paulo entendeu, ressignificou, eu sim, achei legal, super revelador, você dizer que a morte do seu pai foi uma oferta para que você se tornasse e que você considera ele hoje um herói. Sim. Para você, né? Aí a gente busca também na nossa vida, né, as derrotas, né, que a gente passou e que nos ensinaram a chegar hoje onde nós estamos, né? Então tudo aquilo que a gente viveu de negativo em algum momento da nossa vida nos tornou a pessoa que nós somos hoje, né? Isso é muito interessante porque o Paulo cita, né, algumas questões onde ele fala da física quântica e tal, e nós percebemos que a Bíblia ela se encaixa muito bem, né? Porque ele fala, olha, ele falou que, né, até deu um texto sobre Paulo, sobre renovar a mente, né, que está em Romanos, mas tem um outro texto que ele fala, que eu gosto muito, que ele diz, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de não ter pregado para muitos, não seja eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, a ideia de ser afinado, de estar né, se colocando cada vez mais em uma situação melhor, crescendo, saindo do mesmo e mudando todos os dias, né? Com as circunstâncias muitas vezes negativas, né? É onde você se transforma naquele que Exato. você é hoje, né? Por quê? Porque quando nós estamos na zona de conforto, tá tudo bem, você relaxa. E principalmente nós homens,